estamos aqui porque queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Nós reconhecemos quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, que abriu mão da sua glória, se humilhando, vindo até este lugar, para nos redimir, para nos salvar, para fazer aquilo que Deus tinha dito para o Senhor fazer. E obrigado porque o Senhor, ao derramar o seu sangue naquela cruz, o seu precioso sangue, o Senhor pagou o preço do nosso pecado, e hoje nós somos livres para adorar o Senhor, nós temos acesso ao Deus Pai. E obrigado porque o Senhor não ficou morto naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a nossa esperança, que um dia estaremos lado a lado, vivos, Queremos bem dizer ao teu nome e agradecer quem o Senhor é. Queremos entregar tudo que vamos fazer aqui nessa noite, já estamos fazendo aqui nessa noite, ao Senhor, porque o Senhor é digno. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Aqueles que chegaram depois, boa noite mais uma vez. Vou chamar aqui à frente a irmã Thaís. Ela vai nos conduzir à leitura da palavra. Antes, porém, queria dar um pequeno aviso a respeito do uso das máscaras. Então, acho que várias pessoas já viram o decreto do governador. Então, o uso é opcional. Se os irmãos sentirem à vontade, podem usar. Se os irmãos sentirem à vontade de ficar sem, pode ficar sem. Tá bom? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 7. Thaís fará a leitura do versículo 29, Atos 7, 29, até o capítulo 8, versículo 4. Iniciando a leitura. Ouvi isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do deserto com o anjo que lhe falava o nome Sinai, que falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras de Deus. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel?
Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela de seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, nossos antepassados tinham tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tenho recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde será meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, detestava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Amém. Amém. Estevão permanecendo firme, mesmo diante de grande adversidade, sendo apedrejado. Nós vamos cantar 2 cânticos, vamos falar sobre a nossa dependência de Deus. No primeiro, a gente vai falar para Deus reinar sobre toda a nossa vida, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E no segundo, um cântico baseado no Salmo 42, uma música um salmo que reconhece que há momentos em que a nossa alma fica abatida. E ele pergunta ao salmista: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Convido a todos a se colocarem de pé. Enquanto cantamos essa primeira música, se você veio preparado para ofertar, trazer seus dízimos e ofertas, você pode trazer aqui à frente, enquanto cantamos.
Seguir os teus olhos.
os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Está perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
Amém. Boa noite a todos. Nós vamos ter um momento de oração, com base nos motivos que colocamos no boletim. Então, se você conseguiu pegar o boletim aí, vamos orar pelas famílias, algumas famílias da igreja, e também por missões. Então, de um lado do boletim você vai encontrar as seguintes famílias: a família Silva, representada pela irmã Edna, a família Moura, a irmã Beth e o Abner, a irmã Elizabeth Batista, família Gama, o Heraldo e a Norma, que é a família Silva, e a família Chagas, o irmão Francisco e a irmã Rosa. Quem gostaria, um irmão que pudesse orar por essas famílias, por esses irmãos, quem poderia orar? Levante uma de suas mãos, os meninos vão chegar aí com o microfone. Quem poderia? Um irmão. Ou você tem o livre-arbítrio de escolher, ou eu vou te eleger para orar. Alguém? Um irmão poderia? Aqui, temos um aqui, ó. Então, a oração será feita pelas famílias, e quero pedir para uma irmã orar por missões. Do lado de trás aí do boletim você tem alguns pedidos bem particulares, né? O primeiro é a respeito de missões locais. Nós temos realizado um trabalho de pregação do Evangelho numa clínica de recuperação aqui em Atibaia, no bairro Maracanã, chamada Lapidar, e temos também a parceria do irmão Antônio Costa, que tem trabalhado em outras clínicas lá em São Paulo e em Mariporã também, e essa semana inclusive temos encontro lá. E pedimos para que os irmãos orem por salvação e libertação nas clínicas. Pessoas que estão lá em busca de socorro, de libertação do uso de drogas, de álcool. Então, orem por isso. Também vamos orar pelo Samuel e a Priscila, que estão lá no Piauí, e a Sarinha, que foi para lá esse ano. E pelo Gismiel e a Esther e a pequena Naya, que estão lá na Índia. Uma irmã que pudesse orar por esses motivos missionários. Levante uma de suas mãos, por favor, uma irmã. Vou escolher aqui a irmã Marinete. Tá bom? Então, o irmão no fundo ali vai orar pelas famílias, e depois a irmã Marinete orará por missões. Vamos orar? Pai querido, Senhor, todos nós temos amigos e famílias que estão passando por dificuldade, e nós estamos reunidos como igreja, Pai, para colocar esses irmãos que estão passando por dificuldades de saúde. Nós não sabemos ao certo como é que eles estão, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Eu sei que se o Senhor quiser derramar cura nesses irmãos hoje, eles podem estar curados, e isso seria um motivo de muita festa. E nós estamos bem felizes, Pai, sabendo que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que nos lembra, Deus, durante essa semana, de continuar orando por cada irmão que está passando por dificuldade, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, meu Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, Pai, para aprender mais da Tua palavra e também colocar, ó Deus, na Tua presença a cada uma das nossas vidas, Pai. Colocamos em especial a vida dos missionários, ó Deus, os quais o Senhor tem selecionado de maneira exclusiva para levar a Tua mensagem a pessoas tão distantes, Pai, que muitas vezes não podemos ir. Mas que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, ó Deus, em todas as áreas das suas vidas, as quais só o Senhor conhece e só o Senhor pode supri-las, Pai. Te louvamos por isso, Pai. E te pedimos que o Senhor nos capacite mais e mais para estarmos juntos, em oração, em intercessão e ajudando da maneira que realmente eles precisarem, Pai. Que assim o Senhor possa nos unir mais e mais com o propósito de ajudá-los. Glorificar o Teu nome através de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pessoal daqui da casa aí está vendo que tem uma turma diferente, né? De verde. E o Orley, cadê o Orley? O Orley vai apresentar a turma. Vem para cá, Orley. Vem explicar por que eles estão aqui, quem são eles, de onde vêm. E aí eles vão responder de rodear e vagar pela terra, né, e tal. Quem leu Jó entendeu a referência. Tem um microfone? Cadê o microfone para ele? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui.
Explica aí. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um prazer para nós estarmos aqui e as duas músicas últimas que nós cantamos me fez lembrar do motivo de estarmos aqui hoje com essa galera. Essas duas músicas eu me lembro da época que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. A diferença que fez na minha vida, na vida da minha esposa, e o chamado de Deus para nós, que é acompanhar essa galera. Mas o que é esse curso, né? Curso de Liderança e Discipulado, CLD. E hoje vocês também têm uma aluna nossa do CLJ, Curso de Liderança de Juventude, né? Que é a Annalice, que está com vocês, agora servindo aqui. Então, assim, o CLD é o primeiro ano, né, que nós temos ali. A galera vem para o Palavra da Vida, passar um ano ali conosco, para que nós possamos ter a oportunidade de ministrar na vida deles, acompanhar eles. E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas por que essa galera vem para cá? Passar um ano, perder um ano de sua vida. Salmo 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. O verso 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Esse é o nosso desafio, ajudá-los a estruturar o alicerce em Cristo Jesus, para que eles possam ir para suas faculdades, ir para o trabalho, seguir com suas famílias, com suas igrejas, mais perto de Cristo, ajudando outras pessoas a também estarem mais perto de Cristo. Aqui nós temos pessoas que deixaram a faculdade, né, trancaram por um ano a faculdade para estar durante esse ano se preparando melhor, vivendo de forma que a vida deles possam estar sendo transformadas. Poxa, mas eles não poderiam fazer isso na igreja? Pode. E o pastor se dedica, trabalha junto com a liderança, junto com toda a equipe na escola bíblica dominical, aos cultos, mas aquilo que eles vivem em um semestre, de aprofundar na palavra de Deus, de viver e de ser acompanhados, discipulados, eles não passariam durante 3 ou 4 anos na igreja. E não é falha da igreja, entenda bem, é porque nós estamos intensamente com eles 7 dias por semana, 24 horas por dia, ok? Então, aquele trabalho que o pastor começou na igreja, nós queremos agora ajudar os pastores, ajudar as famílias a investir mais nessa juventude, para que eles façam a diferença em suas igrejas. O CLJ, segundo ano, agora que eles já passaram por essa estruturação, lidaram com tantas coisas em suas vidas, né, trabalharam pecados, já começaram um processo de discipulado, agora estão discipulando outras pessoas, agora eles são preparados para ser auxiliares em suas igrejas, para ser aquela pessoa que vai influenciar outras pessoas, vai ser aquela pessoa que vai ajudar a trabalhar ali com a juventude, com os adolescentes, a influenciar a estar fazendo o quê? A influenciar a amar mais a Cristo, influenciar a estar mais envolvido com a igreja por causa de Cristo e não por causa de pessoas. Então esse é o nosso trabalho. Isso é o que o CLD passa durante um ano. Um tempo de se aprofundar na palavra de Deus e conhecer mais a Cristo. O CLJ é um tempo de preparo para que eles possam servir melhor. E nós somos gratos a Deus por essa igreja que hoje recebe todo esse grupo para poder cultuar a Deus, né, participando aqui do culto. E também agradecemos por receber a Annalice, servindo aqui esse ano, junto com a igreja, acompanhando junto com os adolescentes, servindo, sendo também preparada para depois voltar para sua casa, para sua igreja e ali ser bênção também. Então isso é um pouquinho do CLD, um pouquinho do CLJ. Se depois você quiser saber um pouquinho mais, detalhes, poxa, Orley, como é que eu faço para o meu filho ir, para minha filha ir, tem lá um jovem e tal, pode nos procurar. Eles podem ir para o CLD após o ensino médio. Aquele momento entre a faculdade, né, antes de ir para a faculdade, tranca a faculdade, algo nesse sentido, aí é o momento de estar conosco no CLD e logo mais no CLJ. Ok?
Deus abençoe. Amém, obrigado, Orley. Então, como ele disse, a Ana Alice está conosco aí. Pode ficar de pé, Ana, por favor, só para a turma te ver aí. Bom, fiz você passar vergonha, né? A Ana Alice, ela oficialmente começa a servir aqui na igreja nesse final de semana agora. Ela vai estar mais envolvida à medida que os domingos forem avançando, envolvida com o trabalho na igreja. E alguns irmãos já se colocaram à disposição de recebê-la na casa dela. Hoje ela esteve na casa do Carlinhos da Érica, né? Fez muita bagunça lá. Não, depois vocês contam para mim. Tá. Então a Ana Alice estará conosco nos finais de semana durante esse ano. O Timóteo, que está lá no fundo, retorna oficialmente esse domingo. O Timóteo já está de pé quase ali, né? Todo mundo consegue ver ele. O Timóteo vai também passar com a gente esse ano, mais um ano aí. E o Rodrigo também. O Rodrigo precisa ficar de pé. De pé, Rodrigo, por favor. Pode sentar, Rodrigo. Rodrigo também está com a gente, ele esteve no último semestre e agora vai passar esse ano com a gente aí. Logo, logo vocês vão ver eles servindo aos finais de semana. Em especial, a partir do mês de abril, nós começaremos 2 classes na escola bíblica. Uma é com os jovens e adolescentes, Timóteo vai estar responsável por essa classe, e a outra é com os juniores, naquela faixa de 10 e 12 anos de idade, e o Rodrigo vai estar responsável por essa classe de escola bíblica. Então, se você tem alguma criança nessa faixa de idade aí, ou você é jovem adolescente, aos domingos de manhã, a partir do mês de abril, né? Não domingo que vem, no próximo a gente já começa junto aí com a outra classe que estamos tendo aqui na escola bíblica. Tá certo? Acho que é isso. Tem alguém que nos visita além da turma do CLD, né? Porque se fosse apresentar todo mundo aqui, a gente ia ficar passando a noite toda apresentando. Tem alguém além da turma do CLD que nos visita pela primeira vez? Não? Todos são da casa então? Ok, então as boas-vindas serão todas para vocês exclusivamente, né? Então depois a igreja vai ter a oportunidade de dar um abraço na turma aí, de cumprimentar, de dar um chacoalhão, uma exortada, né? Enfim, mas é isso. Eu chamo aqui o Salatiel e a irmã Maria Matos. Eles vão ficar com as crianças agora, crianças de 3 a 9 anos. Chamo também à frente. Venham para cá e nós vamos orar por vocês. Salatiel está super tranquilo para dar aula para eles. Me mostrou um esboço que preparou, um esboço de 1h30 de pregação para as crianças. Eu falei, fala só 1 hora, tá bom, viu, Salatiel? Semana passada foi o Alisson, né? O Alisson teve a experiência lá. É muito gostoso. E aí? Tudo bem? Muito bom. Tem mais? Tá chegando aí? Escola Bíblica, Timóteo, é domingo, tá? A mochila aqui. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela vida das crianças. Como é bom poder vê-las e como é bom poder ter um tempo de ministrar a palavra ao coração delas. Pedimos que o Seu Espírito haja e que quebrante o coração delas e que elas entendam o Evangelho e entendam quem Jesus é e o que Jesus fez por elas. Capacite o Salatiel e a Maria Matos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês podem sair pela caverna do Batman aqui. Pode ir lá. E vocês abram suas Bíblias em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 35. Vamos estudar nessa noite até o final do capítulo. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Marcos 12, 35 em diante. Jesus, ensinando no templo, perguntou:
Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? O Evangelho de Marcos tem o propósito de dizer aquilo que nós lemos no primeiro versículo do livro. Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, Filho de Deus. É isso que Marcos tem a dizer: Jesus é o Messias. Tá, mas de maneira prática, o que isso tem a ver com a nossa vida? Jesus ser o Messias de Israel significa o que para nós? De maneira bem prática, o que isso implica no nosso dia a dia? É exatamente isso que essa passagem nos mostra. Desde o capítulo 12, Jesus está no templo em Jerusalém, é a época da Páscoa, então multidões vinham de todos os lugares para celebração naquela ocasião, naquele local. E desde o início do capítulo 12, Jesus está ali sendo abordado por vários grupos. Várias pessoas procuram Jesus, alguns com más intenções, na verdade a maioria com más intenções, tentando provocá-lo, e alguns com boas intenções. E a gente já viu vários diálogos dele. Fariseus, herodianos, havia os saduceus, havia até os próprios escribas. E dentre esse grupo, apenas a gente viu um escriba, pelo menos era sincero, e ele buscou Jesus, e ele queria realmente ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre a lei, e ele tinha interesse real. Mas de resto, a maioria eram pessoas mal intencionadas, queriam pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus responde sempre muito inteligente e sempre muito provocativo nas suas respostas, até que ele consegue calar todos os opositores. E então, uma vez que ninguém mais tem algo a perguntar, porque as pessoas percebem que vão ser respondidas à altura, então Jesus começa a ensinar. Ele aproveita o descanso dos ataques e ele ensina. E o que a gente vê nesse ensino de Jesus é o que a gente acabou de ler. Então, à medida que você for, junto comigo, percebendo o que Jesus está ensinando às pessoas ali no templo, eu quero que você perceba os 3 significados práticos de Jesus ser o Messias. Jesus ser o Messias provê para nós 3 significados muito práticos e a gente vai perceber isso. Então, o primeiro significado prático de Jesus ser o Messias para a nossa vida, nós encontramos em uma correção que Jesus faz. A correção está nos versículos 35 até 37. Acompanhe comigo novamente a leitura desses versículos. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. A primeira coisa que Jesus diz, depois que as perguntas se encerram, é a respeito de algo que os escribas ensinavam sobre o Cristo, sobre o Messias. A gente precisa lembrar quem são os escribas. Lembra que naquela época as pessoas não tinham muita instrução. Então os escribas são os leitores e escritores profissionais da época. Eles eram aqueles que eram pagos para ler as coisas e para redigir contratos, documentos, tanto civis quanto até questões da escritura. Então eles conheciam as leis da época e eles conheciam as escrituras. E as pessoas sempre os consultavam para saber o que eles deveriam fazer, o que poderiam fazer e o que não poderiam fazer. Então Jesus diz: olha, esses homens, eles ensinam algo a vocês. Por isso eles eram chamados de mestres da lei.
Quando você for ler o Novo Testamento e perceber essa expressão, está se referindo a um escriba, um leitor e escritor profissional. E Jesus diz, eles ensinam algo para vocês a respeito do Cristo, a respeito do Messias. E Jesus vai confrontar não a frase, a expressão que eles ensinavam, mas para Jesus tem algum problema nisso tudo, e parece que é a interpretação que eles faziam dessa frase. A expressão é, o Cristo, o Messias, é filho de Davi. E nós vamos ver que Jesus concorda com isso, mas ele discorda da interpretação que os escribas faziam. No versículo 36, Jesus cita o Salmo 110 para corrigir os escribas. O Salmo 110 era uma canção de Davi. E nessa canção, Davi está falando do domínio que o Messias teria sobre toda a criação de Deus. E no início do Salmo 110, nós lemos Davi dizendo assim, olha, Deus está conversando com alguém, e eu estou vendo essa conversa, e esse alguém é maior do que a mim mesmo, diz Davi, porque o próprio Davi chama ele de Senhor. Ele diz, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, alguém que está acima de mim, sente-se à minha direita e reine junto comigo no trono sobre a criação. Em outras palavras, o que Davi está descrevendo no Salmo 110 é o Deus Criador disposto a, entre aspas, dividir, repartir o seu reinado com este alguém que está obviamente acima de Davi, alguém que é superior a Davi. E segundo Jesus, esse alguém superior a Davi é o Cristo, é o Messias. Acontece que quando você lê o Antigo Testamento, e os escribas faziam isso muito bem, você percebe que o Messias surgiria da linhagem de Davi. E nisso os escribas estavam certos. Mas, o que eles não conseguiam entender é que o nível de autoridade desse filho de Davi era diferente do que eles interpretavam. Para eles entendiam que o filho de Davi seria alguém submisso a Davi, e Jesus está dizendo, não, apesar de ter nascido da linhagem de Davi, ele será senhor de Davi. E foi isso que Davi estava dizendo no Salmo 110. Essa é a correção de Jesus. Jesus está dizendo, sim, ele vai nascer da linhagem, mas ele vai ser superior a Davi. Acontece que os escribas, a maioria deles não acreditava que Jesus era o Messias. A gente viu uma exceção, tinha um que procurou ele e que tinha interesse real em Jesus. Mas a maioria usava isso como desculpa. E dizia assim, ó, tudo bem, mesmo que Jesus fosse o Messias, o que a gente não acredita, mas vamos supor que ele seja o Messias, mesmo que ele fosse o Messias, nós devemos mais lealdade a Davi do que a Jesus. Nós devemos nos submeter mais ao rei Davi do que a esse Messias que nasceu da linhagem de Davi. Então, essas coisas que esse Nazareno está dizendo por aí, a gente não deveria levar tanto em consideração, vale mais ficar com Davi. Acontece que o maior erro dos escribas era exatamente esse, eles não estavam ouvindo Davi. Davi estava gritando a plenos pulmões no Salmo 110, o seguinte, olha, o Messias é alguém superior a mim. Ele vai nascer da minha linhagem, sim, mas eu vou me submeter a ele. Ele vai ser o meu rei. Aliás, ele vai ser rei de toda a criação. Ele vai repartir o trono da criação com o Senhor Deus. Os escribas liam o Salmo 110, mas não davam ouvidos a Davi. E se Jesus é esse Messias, conforme Marcos está dizendo para a gente desde o início do livro, sim, Jesus é esse Messias, então todos devem se submeter a ele, até o rei Davi. Essa foi a correção de Jesus sobre o ensino que os escribas faziam a respeito do Messias. O Messias é sim descendente de Davi, mas ao mesmo tempo ele é senhor de Davi. E diante disso, o que a gente descobre? A gente descobre o primeiro significado de Jesus ser o Messias. O primeiro significado prático para nós. Se Jesus é Messias, a sua autoridade está acima de qualquer outra autoridade dessa terra. Se Jesus é o Messias, o descendente de Davi, a autoridade dele está acima de qualquer outra autoridade nessa terra. E o que deveria essa verdade produzir de prático na nossa vida? Bom, deveria produzir completa sujeição a Jesus. Se Jesus realmente é o Messias, ele é, e a autoridade dele está acima de qualquer outra autoridade, todos nós deveríamos nos sujeitar a esse Jesus. Então, mesmo que você seja alguém que ocupe algum nível de autoridade nesse mundo,
Talvez você seja um marido e você é responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. Talvez você seja um pai ou uma mãe e ainda assim é responsável pelos seus filhos. Talvez você seja um professor e detém um certo tipo de autoridade quando está dando aula. Talvez você seja policial, talvez você seja um juiz, talvez você seja um desembargador, talvez você seja um patrão, talvez você seja pastor, talvez você seja governante. Você tem algum tipo de autoridade. E o que isso significa é que se Jesus é o Messias, e o Messias tem autoridade superior até a autoridade do próprio rei Davi, independentemente do cargo que você ocupa, da autoridade que você detém, você deve se sujeitar a Jesus. Não há ninguém acima dele. Todos nós deveríamos nos prostrar diante dele. Ele está sentado no trono do universo, ao lado de Deus, como nós lemos nesse texto e como foi lido no texto de Atos, a visão que Estevão teve. E nós também não deveríamos permitir que qualquer outra pessoa ocupe esse papel que é exclusivo de Deus. O papel de autoridade sobre todas as coisas. Então, se há alguém que diga, não, mesmo que você acredite nisso, eu ainda sou superior. Era o que o César dizia na época, o imperador dizia na época. E muitos morreram como Estevão morreu, dizendo, César não é superior ao Messias. O Messias é superior a César, e mesmo que eu tenha de morrer, eu não vou negar isso. Eu vou continuar afirmando isso. E nós deveríamos olhar para as pessoas nesse mundo e dizer, você pode ter um grau de autoridade sobre a minha vida, mas acima de você está o Messias. E se você me obrigar a desobedecer ao Messias, eu vou ter que desobedecer a você. Essa deveria ser a nossa postura se Jesus é o Messias. Toda a humanidade deveria se sujeitar a Jesus como Messias. Aliás, ninguém vai escapar dessa sujeição. Ninguém. Você precisa, de novo, voltar os seus olhos para o versículo 36, que é o que Deus está dizendo ao Messias. No Salmo 110, que Jesus está citando aqui. Em outras palavras, o que a gente está lendo no versículo 36 é Deus dizendo o seguinte para o Messias, olha, reina comigo, senta aqui no trono comigo, enquanto eu humilho todos os teus inimigos, enquanto eu arrebento com todos os teus inimigos, enquanto eu destrono todos os teus inimigos e coloco eles todos debaixo dos seus pés. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, ou você se sujeita ao Messias, voluntariamente, com prazer, nessa vida, hoje, ou haverá um dia em que você vai fazer isso contra a sua vontade, forçado. Porque Deus está prometendo para ele, eu vou colocar todos que não se submetem a você debaixo dos seus pés. E é impressionante a maneira com que Jesus identifica aqueles que não se submetem a ele. O texto diz e chama essas pessoas de inimigos. Se você não se sujeita a Jesus, mesmo sendo uma pessoa boazinha nessa vida, mesmo sendo um cidadão honesto, você é inimigo de Jesus. Você é inimigo daquele que detém toda a autoridade e Deus faz questão de arrebentar com você. Deus vai te destruir e te colocar aos pés de Jesus se você não se rende a Ele. É isso que Jesus está dizendo. O primeiro significado de Jesus ser o Messias é que a autoridade dele está acima de qualquer outra autoridade e nós deveríamos nos sujeitar a Ele, todos nós. O segundo significado está encontrado agora em uma condenação. Não é mais uma correção, mas uma condenação que Jesus faz. E o discurso vai engrossando, o negócio está ficando mais difícil de engolir. Olha o que dizem os versículos 38 até 40. E ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Jesus continua ensinando no templo e as pessoas ali estão ao redor dele, prestando cada vez mais atenção naquilo que ele diz. Então ele cita os escribas novamente. Não o que os escribas ensinavam, mas como os escribas viviam. E ele vai condenar a postura dos escribas. É claro que nem todos os escribas eram assim. O último que conversou com Jesus, na passagem anterior, nós vimos, ele realmente tinha bom interesse em conhecer a respeito do reino de Deus. Mas provavelmente Jesus está apresentando a grande maioria dos escribas. A maior parte deles deveria realmente agir dessa maneira, e Jesus apresenta pelo menos 3 atitudes principais deles. A primeira, ainda no versículo 38, eles gostam de ser honrados.
Jesus diz, olha, eles amam exibir as suas roupas especiais, vestimentas que mostravam para todo mundo que eles eram escribas. Já viu gente assim? Que põe uma roupa especial, aquela roupa de ver Deus, sabe? E gosta de ser reconhecido como alguém religioso. Os escribas faziam isso. E por isso eles andavam nas praças e gostavam que as pessoas os aplaudissem, os reconhecessem e dissessem, ó escriba, nós somos os teus servos, nós amamos quando vocês falam, nós reconhecemos que vocês são pessoas honradas e nós queremos servir vocês. Era isso que os escribas na maioria faziam. E Jesus diz, eles gostam de ser honrados. Ao invés de se preocupar com a alta responsabilidade que eles tinham, que era olhar para esse livro, interpretar esse livro, ensinar esse livro corretamente para o povo, que nós vimos eles não estavam fazendo. Eles não liam o Salmo 110 direito, imagine o resto da escritura. E Jesus diz, ao invés de se preocupar com isso, eles se preocupavam apenas em receber aplausos das pessoas. Eles só queriam a honra do seu posto, não assumiam a responsabilidade do que tinham que fazer. A segunda coisa que Jesus condena está no versículo 39. Eles usavam a sua função para benefício próprio. Ele diz, olha, eles buscam sempre os melhores lugares nas festas. Você provavelmente já viu pessoas assim, que quando chega no lugar quer o primeiro lugar, num ambiente quer sentar no melhor local. E Jesus diz, eles não só fazem isso nas festas, querem comer do melhor, querem sentar na frente, querem as regalias, mas eles também, nas sinagogas, querem falar primeiro. O sentar nas primeiras cadeiras era além do respeito que se dava para a pessoa, era uma hierarquia. Quem estava nas primeiras cadeiras falava primeiro. Eles queriam ser ouvidos. Eles queriam o aplauso das pessoas. E Jesus está dizendo, eles estão usando a sua função para benefício próprio. Eles queriam ter a primazia. Eles queriam, mesmo que às custas de tomar o lugar de outros, queriam ser reconhecidos como os primeiros. A terceira atitude deles está no versículo 40. Jesus diz que eles se aproveitavam da fragilidade dos outros em nome da religião. Nada novo debaixo do céu. 2000 anos atrás, isso já acontecia. Olha o que os escribas faziam. Já naquela época, eles devoravam aquilo que os pobres tinham, e era pouco. E ele cita aqui as viúvas. As viúvas que não tinham muitos recursos, elas dependiam de generosidade, elas dependiam de ajuda familiar, e já tinham pouco. E ele diz, eles chegam nas viúvas e eles pegam um pouquinho que as viúvas têm, e para justificar eles fazem longas orações. Teologia da prosperidade pura aqui. Você dá o seu dinheiro e você recebe uma bênção de Deus. Então eles diziam, para fazer essa oração eu preciso de um dinheiro. Nada novo debaixo do céu, né? Quanta hipocrisia, quanta maldade. É por isso que Jesus diz que, por ocuparem um cargo tão importante, o de escriba no povo de Israel, eles seriam severamente castigados. A expressão que ele usa no final do versículo 40 é que o juízo deles vai ser mais rígido do que o juízo das demais pessoas. E por quê? Porque eles não estão cumprindo corretamente a função principal deles. A função principal era ensinar a Bíblia para o povo, e pelo contrário, eles estão usando esse alto posto que tinham para benefício próprio. No Salmo 110, aquele que Jesus começou citando, além de declarar que Deus está coroando o Messias como rei sobre a criação, Davi também está dizendo algo mais ou menos assim no final do Salmo. É um salmo só de 7 versículos. Nos primeiros 3 versículos ele fala sobre o Messias ser rei. Nos últimos 3 versículos ele fala mais ou menos o seguinte, olha, no dia da ira de Deus, depois você pode abrir o Salmo 110 e conferir. No dia da ira de Deus, Deus vai destituir todos aqueles que se utilizam da autoridade que têm em favor de si mesmos. Vai ser um dia de juízo a todas as nações. Vai ser um dia em que todos os que se consideram chefes dos outros, todos os que abusam desse poder que têm, que se aproveitam da autoridade que têm, eles vão ser esmagados. E a terra vai se encher dos cadáveres dessas pessoas. É exatamente isso que Jesus está ressaltando quando ele condena o pecado dos escribas. Ele está dizendo, eu sou o Messias, eu sou o maior e o verdadeiro rei sobre toda a criação, e por isso Deus vai castigar todos aqueles que usurpam essa função, todos aqueles que se consideram deuses, todos aqueles que
tomam o meu lugar. Todos aqueles que se aproveitam da sua alta autoridade para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos, e Deus vai começar com os escribas. É através dessa condenação aqui que nós descobrimos o segundo significado de Jesus ser o Messias. O que isso tem a ver comigo e com você? Aqueles que se beneficiam da sua função de autoridade às custas dos outros vão sofrer um duro juízo de Deus. Como isso é prático para os nossos dias. Mesmo que pessoas que fazem isso nunca paguem pelos seus pecados nessa vida, um dia vão enfrentar o justo juízo de Deus, o dia da vingança divina, porque Jesus está garantindo isso. Vai ser um juízo muito mais severo para essas pessoas. E o que isso tem a ver conosco? Bom, pelo menos duas coisas. A primeira é que nós devemos dar ouvidos ao que Jesus diz no versículo 38. Como é que ele começou o versículo 38? Com um alerta. Ele diz, cuidado com esses caras. Esteja esperto quanto a homens como eles. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado para que você não caia nas armadilhas de pessoas gananciosas que usam cargos de autoridade e muitas vezes religiosas para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. E Jesus diz, cuidado com esse tipo de gente. Observe muito bem, para não cair na mentira, no engodo dessas pessoas. Cuidado para você não confiar nessas pessoas, como se elas fossem deuses na terra. Tudo que ela diz se cumpre, então agora eu considero como profeta de Deus, como enviado de Deus, e eu preciso da bênção dessa pessoa para fazer uma compra, para vender uma coisa. Tem gente que faz isso. Jesus está dizendo, cuidado, não venere essas pessoas só porque elas usam roupas especiais, que mostram que elas têm vários cargos religiosos. Questione se o que elas falam realmente vem de Deus, observe a vida delas, veja se realmente tem um caráter de servos de Deus, não caia na mentira e no engano dessas pessoas. Cuidado. E cuidado principalmente para não imitar essas pessoas. Não imite esse tipo de pecado porque você precisa se lembrar qual é o destino de quem se aproveita da autoridade que tem para satisfazer a si mesmo. O destino, como Jesus disse, é um justo e duro juízo, muito maior do que o dos outros. Fuja de gente assim, não seja como essas pessoas. Essa é a primeira implicação para nós. A segunda tem a ver com aqueles que aqui estão, que são mestres, ou que querem ser mestres um dia. Essa palavra é específica para nós. Nós precisamos saber que no último dia nós vamos prestar contas de cada palavra que nós falamos. Isso é muito sério. Deus irá exigir e pedir de nós tudo aquilo que falamos. A maneira com que nós agimos com as pessoas a quem Ele nos confiou. Como nós pastoreamos essas pessoas, como nós lideramos essas pessoas. Se nós formos displicentes na nossa função, ou se nós nos aproveitarmos das pessoas, nós vamos nos ver com Deus. Mesmo que as pessoas nunca consigam revidar, nós vamos nos ver com aquele que nos confiou esse papel. E esse é o segundo significado de Jesus ser o Messias. Os que se aproveitam da sua autoridade em benefício próprio vão enfrentar severo juízo. Se esse é o seu caso, se você está fazendo isso, seja com seu filho em casa, seja com a sua esposa, seja com seus funcionários, seja com as suas ovelhas, se arrependa, antes que seja tarde demais, porque o juízo vai ser pesado. O terceiro e último significado de Jesus ser o Messias é encontrado em uma constatação que Jesus faz. A partir do versículo 41 até o 44, nós vemos essa constatação. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Na época de Jesus, o templo em Jerusalém era uma construção ainda inacabada. Nós vamos falar mais sobre isso, principalmente no domingo que vem, no capítulo 13, quando Jesus profetiza o fim do templo. Mas, por enquanto,
nós precisamos saber que as atividades diárias de sacrifício ali já estavam acontecendo, apesar dele ser uma obra inacabada. Em toda a sua extensão, o templo possuía mais ou menos, aproximadamente 6 quilômetros quadrados de terreno. Era muita coisa. O Cláudio, que é corretor aí, falou que é bastante espaço, né? Então imagina aí, havia vários pátios para vários tipos de pessoas poderem encontrar Deus ali no templo. Por exemplo, do lado de fora ficavam os pátios dos gentios, era uma mureta mais ou menos dessa altura em que eles não poderiam passar. Eles chegavam ali e só viam os muros do templo, eles não poderiam passar daquela mureta. Depois, ainda no lado externo, você tinha o pátio dos leprosos. Ou melhor, quando você passava por essa muretinha dos gentios, você tinha o pátio dos leprosos e tinha o pátio dos nazireus. Do lado de dentro, o templo era praticamente dividido em duas partes maiores. A primeira parte era a parte onde se realizavam os sacrifícios, onde tinha o Santo dos Santos, e nesse local só os sacerdotes podiam entrar. Na segunda parte, era uma parte um pouquinho maior, que era na entrada do templo. Ela era poderíamos chamar ela de arquibancada geral, né? Ela era o local de acesso dos homens e das mulheres que não fossem sacerdotes e que podiam entrar no templo ali. E eles iam até lá para cultuar a Deus, para ouvir o ensino, e é nesse local onde Jesus está, no capítulo 12. Nessa parte onde homens e mulheres estão presentes. E ele está ensinando as pessoas ali. Havia um grande portão que unia essas duas salas, era uma escadaria que levava até esse portão. E Jesus, depois de ensinar, nós lemos que ele se assenta. Provavelmente Jesus sentou nessa escadaria. E ele descansa um pouco, provavelmente os discípulos também se assentam ao seu lado, era uma grande escadaria. E ele fica observando o movimento. Em especial o movimento que está acontecendo em volta de uma caixinha que na sua Bíblia talvez esteja escrito gasofilácio. É daí que a gente tira o termo, cadê o gasofilácio? Que está aqui na frente, numa caixinha onde põe oferta. É isso que significa esse palavrão. E Jesus está observando a turma vindo, trazendo as ofertas para dentro dessa caixinha. Ele vê dois tipos de pessoas, resumidamente. O primeiro é o grupo dos ricos, pessoas muito ricas. E essas pessoas muito ricas estão ofertando muito dinheiro. E é interessante como é que eles sabiam que estavam ofertando muito dinheiro. Provavelmente se ouvia as moedas caindo, se via muito dinheiro sendo depositado ali. O segundo grupo, na verdade, é composto só de uma senhora, uma viúva. E o texto diz que ela era muito pobre. A maioria das viúvas era muito pobre. E nós vemos que ela oferta apenas 2 moedinhas, que naquela época eram as menores moedas possíveis. Hoje seriam 2 centavos o que ela está ofertando ali. E diante dessa cena, Jesus chama os discípulos e ele faz uma constatação. Jesus diz assim, olha, essa viúva pobre ofertou mais do que todos os outros ricos que vieram antes dela. E ele explica por quê, porque é esquisito isso, né? Lembra que os valores no reino de Deus são invertidos. Jesus explica por quê. Porque esses ricos, eles estão ofertando muito dinheiro, é verdade, dá para ver que é muito dinheiro, mas eles estão ofertando apenas a sobra. Apenas o resto. Algo que não vai fazer falta para eles. Mas essa viúva, ela está fazendo completamente diferente. Ela, que já não tem muita coisa, ela ofertou tudo que ela tinha, e tudo que ela tinha eram apenas aquelas 2 moedas. O único recurso que ela tinha na vida, ela colocou nessa caixinha de ofertas. E ao dizer isso, o que Jesus está ensinando para nós? Algo que é muito importante para a vida cristã. Que para Deus a oferta que importa não é aquela oferta mais alta em valores, em cifras. Para Deus a oferta que importa é aquela que envolve sacrifício. Para Deus a oferta que importa não é a mais alta, mas é a que envolve sacrifício. É assim que ele se comunica no reino de Deus. Eu quero que você perceba isso. Para aqueles ricos, a oferta deles, apesar de ser uma oferta muito gorda, não custava nada para eles. Não exigia sacrifício algum, nos nossos dias seria como dizer que era troco de bala. Mas para aquela viúva, a oferta dela, apesar de ser um baixo valor monetário, custou tudo que ela tinha. E aquela oferta envolvia sacrifício. Porque aquela viúva, ao deixar aquelas 2 moedas, sai do templo sem saber o que vai comer. Porque ela já não tem mais 1 centavo para se sustentar. Totalmente dependente de Deus. E aqui está o terceiro significado de Jesus ser o Messias. No reino de Jesus, no reino do Messias, o que vale é sacrifício total e não parcial. No reino do Messias, o que vale é sacrifício total e não sacrifício
parcial. Aquilo que ele valoriza está além do que nós podemos ver. O Messias conhece nossas intenções. O Messias conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos ofertando de forma sincera, quando estamos realmente nos sacrificando por amor a Ele, e Ele sabe quando é apenas o resto, quando é só de aparências, quando só estamos no piloto automático, domingo após domingo, e não só falando de dinheiro, quando estamos cultuando a Ele da boca para fora, quando estamos fazendo atos religiosos apenas para que as pessoas vejam. O Messias sabe, o Messias conhece. É claro que a primeira aplicação desse texto aqui tem a ver com a questão dos dízimos e ofertas, é óbvio, não daria para aplicar esse texto sem falar disso. Quando nós oferecemos algo a Deus, nós devemos primeiro fugir da ideia de que está tudo bem, de que eu fiz a minha parte, só porque eu ofertei um alto valor. Eu não sei qual foi o maior valor que você já ofertou na sua vida, mas nem sempre o ter ofertado um alto valor significa que está tudo bem diante de Deus. Às vezes pode simplesmente ser algo que está sobrando para você. Não, foi muito dinheiro, mas era sobra, era resto. É algo que não envolve sacrifício. Vai ser útil? É óbvio que vai ser útil. O recurso sempre é útil. Dinheiro sempre é útil no reino de Deus para alcançar pessoas, para treinar pessoas, para investir em vidas. Mas isso não significa que foi um sacrifício para nós. Diante das pessoas, os sacrifícios que nós fazemos podem parecer muito valorosos. As pessoas podem olhar para a nossa vida, para as coisas que nós fazemos e dizer: rapaz, aí está um homem de Deus. Aí está uma serva do Senhor. Nossa, quanto que essa pessoa dedica na obra do reino de Deus. Para as pessoas que estão vendo, pode parecer sim. Porque são coisas mensuráveis, palpáveis, você percebe, você vê. Mas para Deus, ao mesmo tempo, isso pode estar sendo nada. Porque pode estar sendo um ato simplesmente porque é um ato que não é sacrificial. Não é um sacrifício real. É apenas uma aparência, é apenas o que está te sobrando. Isso serve para a nossa própria oferta, quando nós considerarmos a oferta dos outros também. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: esse aí podia ofertar mais, né? Pois é, quantidade não significa sacrifício. Não é só porque você está ofertando muito que você está sacrificando, e não é só porque o outro está ofertando pouco que aquilo não é um sacrifício para ele. Você pode estar colocando grandes quantias, dedicando grande parte do seu tempo para Deus, mas ainda assim não estar sendo generoso. Isso é impressionante. Da mesma forma, uma segunda implicação disso para nós é que nós devemos olhar para as ofertas que nós fazemos e sempre questionar, sempre, há sacrifício real, há sacrifício verdadeiro envolvido nisso. Eu realmente estou abrindo mão de algo que para mim tem grande valor e realmente estou oferecendo isso a Deus de coração aberto? Ou eu estou fazendo isso simplesmente porque não significa muito para mim, tanto faz se eu der ou se eu não der, então eu vou dar, porque pelo menos eu acumulo alguns pontos, algumas milhas com Deus. Não, não é desse tipo de oferta que Deus se agrada. Mesmo que esses altos sacrifícios sejam aparentemente pequenos para as pessoas. Talvez as pessoas olhem e falem: você podia dar muito mais, você podia se sacrificar muito mais, você podia servir muito mais a Deus. Mas para Deus, se estão sendo realmente sacrifícios do seu coração, para Ele isso vale mais do que o que os outros estão dando. Porque Deus vê o que mais ninguém vê. Deus vê o nosso coração. É nessa constatação que nós encontramos o terceiro significado de Jesus ser o Messias. No reino do Messias, o que vale é sacrifício total e não sacrifício parcial. Isso está diretamente ligado aos nossos recursos financeiros. Mas há uma dimensão desse significado que vai muito além da questão financeira, e eu queria abordar isso agora entrando na minha conclusão. Eu quero que você rapidamente se lembre do que nós já vimos até agora. Primeiro nós vimos Jesus corrigindo o ensino dos escribas a respeito do Messias, e Jesus demonstrou que o Messias seria alguém superior a todos os homens, inclusive ao rei Davi, e isso está falando sobre a autoridade do Messias.
Em segundo lugar, Jesus condenou o pecado dos escribas, que se aproveitavam da sua alta posição religiosa para viver às custas das pessoas e se aproveitar das pessoas. Jesus diz, vocês um dia vão ser julgados com mais rigor do que os outros. E isso está falando sobre o direito que o Messias tem de julgar. O Messias é juiz também, e ele julgará as pessoas no último dia. A terceira história que nós vimos é Jesus constatando que aquela viúva ofertou muito mais do que os ricos que estavam ofertando muitas quantidades. E o que isso comunica a respeito do Messias? Por que essa história está aqui, finalizando essa sequência de coisas que Jesus está falando sobre o Messias? O que isso nos fala sobre o Messias? Para que a gente tente responder essa pergunta, é necessário voltar para aquele salmo que Jesus citou. E que parece que Marcos, ao escrever essas palavras, ele está fazendo um espelho do Salmo 110. Ele parece que está lendo o Salmo 110 e colocando as histórias exatamente no lugar onde elas estão, para dizer, leia o Salmo 110 enquanto você lê Marcos 12. Então agora eu quero te convidar a abrir o Salmo 110. Salmo de número 110. Você lembra que eu falei a respeito desse salmo? Nesse salmo, Davi está falando sobre o Messias. Primeiro, ele falou que o Messias vai reinar sobre toda a criação. Ele disse isso, versículos 1 a 3. Depois, ele fala no final do salmo que esse Messias vai julgar todos os que se consideram governantes, reis da terra. Ele vai humilhar todos os inimigos do Messias. Versículos 5 a 7. Pois bem, o que está realmente no meio desses dois blocos, o Messias como rei e o Messias como juiz, é o versículo 4. E olha o que nós lemos no versículo 4 do Salmo 110. O Senhor, e agora ele está se referindo a Deus, o Senhor Deus jurou e não voltará atrás, ele não se arrependerá. Você, está se referindo ao Messias, você, o Messias, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que textinho esquisito, né? Vamos começar de trás para frente. Melquisedeque, ele foi um sacerdote lá na época de Abraão. Gênesis capítulo 14 conta a história dele. Melquisedeque era alguém que não se encaixava nos padrões esperados de um sacerdote. Ele era rei de um outro lugar. Não era rei daquilo que um dia se tornaria Israel. Mas ainda assim, Gênesis 14 nos diz que ele era um sacerdote. Ele oferecia sacrifícios ao Deus Criador. Inclusive, quando você lê Gênesis 14, Abraão, o pai de Israel, dá o dízimo para Melquisedeque. Ele oferta a Deus através de Melquisedeque, esse sacerdote. E o que tudo isso significa? Significa que Marcos, ao escrever o capítulo 12, ele está pedindo para que eu e você lêssemos o capítulo 12, mais o capítulo 110 de Salmos, mais o capítulo 14 de Gênesis, e chegássemos à seguinte conclusão: Jesus é o Messias que reina sobre toda a criação junto com Deus. Jesus irá julgar todos os povos, todos aqueles que não se submetem a Ele. E esse Jesus, que é o Messias, foi declarado por Deus como sacerdote para sempre. Um sacerdote diferente do tipo de sacerdote que nós estamos acostumados. Um sacerdote que foi como Melquisedeque. Em outras palavras, no templo, os sacrifícios que eram feitos ali, eram feitos pelo sacerdote, oferecendo animais que o povo trazia, e esses animais eram ofertados a Deus para perdão dos pecados daqueles que traziam os animais. E o que Marcos está nos dizendo é que, bom, Jesus, ele é o Messias e ele é um sacerdote como aqueles que estão dentro do templo. Sim, Jesus, ele é um sacerdote como eles, mas ao mesmo tempo ele é diferente que eles. E ele é um sacerdote melhor do que aqueles que estão dentro do templo sacrificando. Sabe por quê? Porque para conseguir o perdão definitivo de Deus pelo povo, Jesus não sacrifica um animal no altar. Ele próprio é o sacrifício. Nisso Jesus é melhor do que qualquer outro sacerdote que já existiu nessa terra. Ele está dizendo, é nisso que ele é como Melquisedeque. Ele é diferente, você espera uma coisa e tem outra. Mas o sacrifício dele é definitivo e por isso que Deus no Salmo 110 diz, ele é sacerdote para sempre. É isso que Jesus está dizendo para nós ao longo do livro de Marcos inteiro. Para Deus nos reconciliar consigo mesmo. Ele
está dizendo que o sacrifício que importa não é aquele que é parcial. Sacrifício parcial é aquele que os sacerdotes faziam no templo. Era um sacrifício imperfeito, um sacrifício que precisava ser repetido dia após dia, ano após ano. Era um sacrifício realizado por homens, era um sacrifício que derramava sangue de animais. O que Jesus está dizendo no livro de Marcos é que o sacrifício necessário para nos reconciliar com Deus é o sacrifício total. E o sacrifício total é o sacrifício realizado pelo próprio Deus, o Deus que se fez homem, o Deus que entregou toda a sua vida até a morte sobre o altar de Deus, para pagar de uma vez por todas por todos os nossos pecados. É esse o sacrifício que vale. É isso que Marcos está nos dizendo. E dessa forma, o que Jesus está dizendo sobre aquela viúva, que parece que não tem nada a ver com a história que veio antes, mas o que Jesus está dizendo para aquela viúva, sobre aquela viúva, na verdade é uma ilustração do que iria acontecer com ele na cruz. Na cruz, Jesus vai oferecer a Deus a maior de todas as ofertas, maior do que a que todos já ofereceram. Na cruz, Jesus vai entregar a Deus tudo o que ele tinha. Na cruz, Jesus vai entregar a sua própria vida, e tudo isso para nos reconciliar com o nosso Criador. A morte de Jesus pode não parecer muita coisa, como a oferta daquela viúva podia não parecer muita coisa para as pessoas ao redor. E para os judeus, a morte de Jesus não parece nada. A morte de Jesus é uma vergonha. Naquela época foi uma vergonha. E o que Jesus está mostrando com o exemplo da viúva é dizendo: a minha morte pode não parecer muita coisa para as pessoas, pode parecer um sacrifício pequeno, um sacrifício ridículo, um sacrifício que não vai servir para nada, mas era tudo o que eu tinha para entregar, a minha vida, e particularmente era tudo o que nós precisávamos. O Deus encarnado, morrendo no nosso lugar naquela cruz, era tudo o que nós precisávamos para sermos perdoados por Deus. É por essa causa que o sacrifício seria perfeito. É por essa causa que o Salmo 110 diz que ele seria sacerdote para sempre. Diante do sacrifício dele, nós não precisamos mais do templo. Nós não precisamos mais de sacrifícios diários. Ele já nos garantiu acesso ao Deus Pai, pelo sacrifício dele naquela cruz. Deus nos reconecta com ele, através do sacrifício do seu Filho, Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. E isso significa que nós devemos nos sujeitar à autoridade dele, significa que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados antes que o juízo venha, e significa que nós devemos entregar toda a nossa vida a ele, não apenas partes da nossa vida. E por que eu e você faríamos isso? Porque ele deu tudo o que tinha. Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos viver, nos aproximar de Deus. A pergunta é: o que você está fazendo diante de tudo isso que nós lemos? Eu quero orar por mim e por você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças por conhecer um pouco mais de Ti nessa noite e por conhecer esses aspectos que o Senhor detém como Cristo, como Messias. Aquele que é superior a todos, aquele que irá julgar a todos, aquele que se entregou para salvar a muitos. Obrigado por sermos lembrados disso. E a minha oração, em especial nessa hora, é para que o Teu Espírito quebrante os nossos corações, de modo a que sejamos completamente quebrados, humilhados diante da presença de Ti, da Tua presença. E que venhamos sujeitos à Tua vontade, não contra a nossa vontade, mas voluntariosos, porque nós queremos realmente nos submeter a Ti. A minha oração é que o Teu Espírito nos conduza a um quebrantamento, a um arrependimento de pecados, para que não imitemos o pecado dos escribas. E que tudo aquilo que nós fizermos para Ti seja realmente de coração e seja realmente um sacrifício de louvor a Ti. Que as coisas que nós fazemos domingo após domingo não sejam mecânicas, não sejam como a oferta daqueles ricos, não seja o resto. Seja a melhor parte,
a primeira parte. Que isso tenha um reflexo na nossa semana. Que o nosso tempo diário dedicado a Ti seja o melhor do dia, não o resto do dia. Que nas nossas falas, nos nossos relacionamentos, o Senhor tenha o direito maior para redigir o que devemos falar, para dizer como devemos agir. Que todas as nossas vidas sejam entregadas a Ti em sacrifício, gratos pelo sacrifício de Jesus. Te damos graças, Jesus, porque o Senhor é o Messias, que nos redime. É o Rei, é o Juiz, mas principalmente é sacerdote. Aquele que nos religou a Deus, aquele que nos reconciliou com Deus. Nós Te louvamos nessa hora. Nós somos gratos a Ti também, Deus Pai, por ter, desde a eternidade, planejado tudo isso. E somos gratos a Ti, Deus Espírito, que opera todas essas coisas dentro do nosso coração. A Ti, Deus Trino, nós oramos nessa hora. E pedimos que continue nos mantendo quebrantados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamo à frente os irmãos que vão nos ajudar com a distribuição dos elementos da ceia. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E como tem sido o nosso hábito aqui, ela é disponível para todos aqueles que creem em Jesus. Então, se você é alguém que se submete a Jesus como Messias, alguém que é um discípulo de Jesus, você não só é convidado a participar da mesa do Senhor, mas você é intimado por Ele a participar desse momento. A mesa do Senhor é o momento em que nós lembramos da obra dEle, celebramos a obra dEle e antecipamos o que acontecerá quando o encontrarmos na mesa celestial. Então, se você vai participar desse momento, eu te convido a ter um tempo de oração, de confissão de pecados, de conversa com o Senhor Jesus. E depois, quando nós formos cantar, você se coloque de pé, você que vai participar da mesa, para que os irmãos possam identificar quem vai receber os elementos. E à medida que for recebendo os elementos, você pode se assentar para que todos nós comamos e bebamos juntos. Tá bom? Então tenhamos um tempo de oração e depois, ao toque da música, nós vamos receber os elementos.
Em Marcos nós estamos vendo Jesus caminhando até a cruz. E a partir do capítulo 9 isso tem acontecido. E em breve nós vamos chegar no capítulo 14 de Marcos. Vamos gastar quase um mês inteiro nesse trecho. Que é o trecho em que Marcos dedica muita atenção. É o momento em que Jesus é traído. É o momento em que Jesus é preso. É o momento em que Jesus é torturado. E é o momento em que Jesus, ou melhor, antes de ser torturado, interrogado. E é o momento em que ele é abandonado por todos os discípulos. Em que ele é negado por Pedro. E o início de tudo isso, no início de tudo isso nós temos a ceia do Senhor. É um dos momentos de graça em toda essa história triste. É o último momento em que ele tem com os discípulos. E nesse momento, o texto diz, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos o que vai acontecer no Monte das Oliveiras. Jesus vai chamar os discípulos para orar e eles vão dormir. Orem, vigiem para que não caiam em tentação. E eles caíram. E ele enfrenta sozinho o cálice da ira de Deus. Era assim que tinha que ser. Um sacerdote diferente. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que entregou tudo o que tinha. Aparentemente parece ser pouco para as pessoas. Esse mundo não valoriza a sabedoria da cruz. Mas para Deus era tudo o que era necessário. Para nós é tudo o que precisávamos. Então no momento da ceia nós vamos celebrar isso. Vamos agradecer a Jesus por ter entregado toda a sua vida naquela cruz, no nosso lugar. Comamos do pão, lembrando do corpo de Jesus,
entregue por nós na cruz do Calvário. Bebamos do cálice, lembrando do sangue da nova aliança. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por ter tido compaixão dos teus servos, Pai. Tido compaixão de toda a humanidade. E o Senhor fez a entrega total. Assim como o texto diz que aquela viúva, ela deu tudo que tinha de mais precioso naquele momento. Também a gente tem a referência ao Senhor, que mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Pai. Ele te deu o que tinha de mais precioso, como forma de amor por cada um de nós, Pai. E é a Ti que vai todo o nosso louvor, é a Ti que vai todo o nosso agradecimento. Esse favor que a gente não merece, mas o Senhor deu de forma voluntária, porque o Senhor nos ama. Graças te damos e também somos muito felizes por Ti, Pai. Obrigado por Jesus Cristo. Deus, também eu quero agradecer ao Senhor por essa grande família. Não só essa que está aqui presente, mas todos aqueles que creem no Senhor como seu Salvador e que estão em todo o mundo. Acreditamos em Ti, pertencemos à mesma família. Senhor, eu peço que todos os crentes continuem louvando o Senhor, continuem honrando a Ti, para que o mundo veja que somos conhecidos por causa do amor, e o amor requer entrega total. Obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos, a gente está acabando. É um prazer ao pessoal que está nos visitando. Terá um momento agora onde você pode conversar um pouco mais. Converse também sobre o que aprendeu nesse momento, tá? Boa semana a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém?